Olá, nós da Conformax estamos aqui mais uma vez, desta vez para mostrar ao consumidor a necessidade, e por que não falar até mesmo a obrigatoriedade do consumidor fazer uma manutenção e limpeza no seu aquecedor a gás. Estamos aqui na casa de um cliente e vamos mostrar como fica um aquecedor a gás cujo cliente não tem o hábito de fazer a manutenção. Nesse caso, nós estamos falando de um aquecedor da Rinnai de 35 litros com apenas não mais do que 3 anos de utilização. Então, nesse caso, nós já desmontamos parte do aquecedor e eu quero mostrar o estado do aquecedor. Então, aqui é um local onde fica o queimador e nós podemos ver o nível de poluição existente. Nós temos aqui, de uma maneira bem nítida, também o duto de exaustão. Vocês podem verificar que o duto de exaustão, inclusive por causa do gás solta, esse duto já está totalmente enferrujado e deteriorado, cheio de furinhos. Vou mostrar por dentro, vocês podem ver, tudo que vocês estão vendo ali é basicamente furos que faz com que o monóxido soltado pelo aquecedor fique dentro do ambiente. Nesse caso nós viemos até aqui porque o aquecedor deu um código 99, e normalmente código 99 é problema de limpeza, e nós encontramos dessa forma. Aqui também vocês podem verificar o nível de sujeira nas placas, tá vendo? E uma das partes mais importantes que existem também, veja o estado da ventoinha. A ventoinha, a função dela é expulsar para fora o monóxido de carbono gerado pela queima dos gases. Logicamente, por ser uma ventoinha, um ventilador pequeno, ela sopra de um lado e logicamente atrai a sujeira para dentro da ventoinha. Principalmente naqueles casos onde exista secadoras, lavadora de roupa próximo, isso ocorre com bastante facilidade. Pifou a ventoinha, parou o aquecedor. Um aquecedor, a parte perigosa de um aquecedor, na verdade, não é o aquecedor em si. O aquecedor em si, ele é muito seguro, não existe assim a possibilidade de pegar fogo. No caso, por exemplo, principalmente em se falando de um Rinnai, onde é testado na fábrica, 1 a 1, né? O perigo maior está exatamente na parte da instalação. Veja só a sujeira que está saindo desse queimador. O perigo está exatamente na falta de manutenção. Os gases é a parte perigosa. Então, da mesma forma que um carro, da mesma forma que um veículo, o aquecedor que você precisa para andar com segurança, você precisa trocar vela, verificar os pneus, freio, trocar óleo. O aquecedor, ele também tem as suas peças de desgaste natural, tem os seus filtros, por exemplo, né?
essa parte preta que vocês estão vendo aí, ó, é um filtro de água. E dentro dele, logicamente, tem lá uma peneirinha, vamos dizer assim, para inibir que a água suja, né, com aquelas pedrinhas, vá para dentro do aquecedor. Tá? Muitas das vezes também, olha, essa aqui é a parte interna da câmara de combustão. Esse aquecedor, um pouco menos de 3 anos, deveria durar tranquilamente 15 anos, fazendo uma manutenção preventiva, né? No entanto, acaba saindo mais caro depois quando se faz uma manutenção corretiva. Essa parte que nós mostramos agora do queimador, tá? Isso aqui é um queimador. Se o seu aquecedor não tem nenhum problema, está funcionando perfeitamente, no mínimo você está gastando mais gás por causa da queima imperfeita. O aquecedor, a chama, ela tem que estar bem azulzinha. A partir do momento que o aquecedor começa a ficar com aquela chama amarelada, é sinal de que a queima está imperfeita. O aquecedor rende muito menos e você, logicamente, continua, vai ter um consumo bem maior de gás. Então, é muito importante, diria que é até obrigatório uma manutenção de um aquecedor uma vez por ano. Veja só, imagine o quanto de monóxido que um aquecedor desse está jogando dentro do ambiente da área de serviço. A Conformax, ela é uma empresa especializada, os técnicos são treinados pelo fabricante exatamente para fazer esse tipo de serviço. Outra coisa, quando você for solicitar, comprar um aquecedor e pedir para alguém instalar, a instalação de um aquecedor, embora não pareça, é uma coisa muito séria. Existe a instalação do aquecedor em si. A instalação do aquecedor em si é uma atividade simples. Porém, existem normas de segurança para se fazer isso. Embora que não esteja tudo instalado dentro das normas, aqui nós temos uma não conformidade. Um aquecedor que deveria ter conexões de 3/4 de polegada, nesse caso, foi instalado com flexíveis de meia e flexíveis não normatizados. A consequência disso é, no mínimo, que o aquecedor não dá o rendimento e estrangula a água, não proporcionando um banho confortável para o cliente. Então, quando você for fazer uma opção, comprou um aquecedor, vai fazer uma instalação, no mínimo aqui em São Paulo pelo menos, procure uma empresa associada à APRA. O que é a APRA? Associação Paulista dos Revendedores de Aquecedores. A APRA, ela é apoiada pelos principais fabricantes e congrega os melhores instaladores, e você não vai correr o risco de ter o seu aquecedor instalado fora de norma. É uma garantia que você tem. Por quê? Existem no mercado uma quantidade muito grande de instaladores
de empresas pequenas que sabem instalar o aquecedor, porém não conhece as normas de segurança. Independente de qualquer questão, são normas que devem ser seguidas. Existe uma norma chamada NBR 103 que determina exatamente como o aquecedor deve ser instalado. E essas empresas pequenas, existem pessoas que nem têm empresas. E o consumidor, por causa, logicamente, de uma instalação mais barata, acaba caindo nas mãos dessas pessoas. Por isso que foi criada essa associação, a APRA. E a Rinnai é uma das empresas que apoiam a associação. Então, verifique bem antes de comprar o seu aquecedor. Não se preocupe em pagar um pouquinho mais, porque está em jogo a segurança da sua família. Então opte sempre por um associado da APRA. A Conformax é um associado da APRA. A Conformax, ela dispõe de um corpo técnico treinado, um gerente técnico para acompanhar aqueles casos mais complicados. E eu peço a você que seja conservador nesse aspecto. Seja cauteloso, não economize na segurança. O valor, o custo-benefício em relação ao tempo que o seu aquecedor vai durar e a segurança que você vai proporcionar à sua família, não compensa a economia que você possa fazer. Se você tem o seu aquecedor há mais de um ano e não fez a manutenção, ligue para nós, ligue para a Conformax no telefone 2063-7442 em São Paulo. Agende uma visita, converse conosco, que nós vamos, além de fazer a sua manutenção, nós vamos verificar se existe alguma não conformidade na instalação. Vamos orientar você como utilizar o aquecedor com mais economia e vamos dar algumas dicas nesse sentido. Por isso, então, volto a pedir, seja cauteloso, faça a manutenção anual. E com a Conformax, você fazendo a manutenção, você vai criar um cadastro e a Conformax não vai deixar você esquecer mais. Então ligue 011 20 63 7442, ou então pode fazer a sua solicitação através do e-mail conformax@conformax.com.br, e pode até mesmo fazer isso através do nosso site, que é o www.conformax.com.br.